Acostumado com jogos grandes, o Olímpico recebeu mais um nessa quinta-feira. Dessa vez, Lazio e Milan. Copa de Itália, um jogaço que a torcida deu um show. Vem comigo que eu vou mostrar tudo o que aconteceu nesse jogão. Boa noite, tudo bem com vocês? No meio dos becos e vielas de Roma, viemos mais uma vez para cá. Belíssimo estádio olímpico lá no fundo. Hoje para assistir não a Roma, porém sim a Lazio. Lazio e Milan, Copa de Itália, primeiro jogo nessa competição. Veremos muitas coisas novas por hoje, né? Jogo 9 da noite, tá bem frio aqui em Roma. Lazio e Milan, vamos ver o Milan pela primeira vez na condição de visitante e vamos ver a primeira vez da torcida da Lazio em casa num jogo grande, que a gente quer dizer, né, contra um time grande, né, porque da última vez a gente viu o Cagliari numa segunda-feira à noite, portanto, hoje tende a ser muito diferente do que a gente viu da última vez, né, vamos ver o que nos aguarda. Hoje, para me acompanhar neste episódio, os dois que me deram a vida, papai e mamãe. Vamos entrar, agora são 7h03, faltam quase 2 horas para o jogo começar. Chegamos bem cedo no estádio para não ter imprevistos. Vamos gravar tudo e vamos mostrar para vocês, fechou? Até já! Oitavas de final da Copa de Itália, jogo que não vai acontecer mais esse ano, porém são duas equipes que vivem momentos completamente diferentes, mas acabaram de se encontrar no San Siro, né? Lazio e Milan se encontraram no último domingo. Foi um jogo, aliás, no último sábado. Foi um jogo que terminou 1-0 para o Milan, mas teve uma polêmica no final do jogo com um pênalti para Lazio, onde o árbitro foi até o VAR, né? Ele marcou o pênalti, mas ele falou, foi pênalti, mas antes do pênalti acontece uma falta do Marusic, por isso não foi pênalti, foi cancelado o pênalti no caso, né? E a torcida da Lazio não engoliu bem, a torcida do Milan comemorou muito a vitória, porque levou o Milan para a liderança da Série A. Hoje não é Série A, é um campeonato completamente diferente, é a parte, né, hoje. Ontem a gente teve a Napoli vencendo o Cagliari nos pênaltis, a Atalanta goleando o Gênova, mas é um jogo que não pode ser considerado para o campeonato, são 90 minutos completamente diferentes. Se empatar é pênalti direto, é decisão, é eliminação, é mata-mata, não pode colocar no mesmo papel sequer da Série A. O Milan é líder da Série A, mas a Lazio quer muito essa vitória na Copa de Itália, por isso a competitividade hoje vai estar lá em cima e ainda com a faca nos dentes, com o gostinho de derrota do sábado. Bom, a gente conversou com um torcedor do Milan aqui, porque tem vários torcedores do Milan na porta. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que comentar com vocês. Cara, tem nos quiosques, né, nas barraquinhas de cachecóis, tem muita coisa do Milan. Tem quase mais coisa do Milan do que da Lazio. Ou seja, hoje a expectativa é que a torcida visitante seja quase maior do que a torcida da casa. Eu acabei de conversar com 3 garotos aqui que não são de Milão, né, mas são 2 milanistas e um interista que vai pro estádio assistir Inter e Milan e não tá nem aí. Cara, é muito legal isso, né, ver que as duas torcidas convivem tranquilamente, não tem rivalidade, não tem agressão, não tem conflito, mas ao mesmo tempo eu tô achando que a torcida da Lazio perde força, né, nesse caso. É estranho, é engraçado. Bom, já guardei o microfone, a gente vai entrar agora no estádio, passar pela primeira segurança, entrar com calma no Olímpico, mostrar pra vocês como é que tá o clima aqui fora. Tá com muita gente hoje, né, da última vez a gente não viu ninguém na rua, porque a gente chegou tarde também, e era segunda-feira à noite. Hoje a expectativa do estádio bem cheio, olha o tanto de gente que tem aqui atrás de nós entrando, e pra lá também, né, sendo que a curva da Lazio é pra lá. Vamos acompanhar tudo, a gente conversou com uma galera aqui na rua, muito, muito interessante que as pessoas falaram, né, eu já converso com vocês melhor lá de dentro, vambora. Que belo estádio olímpico, meu Deus. Ó, passamos pela primeira porta, vamos passar pela segunda. E é isso, vamos entrar. Sentados, acomodados aqui no Estádio Olímpico, né? Dona Silvinha, o que você achou do Estádio Olímpico? Você achou bonito? Achei lindíssimo, muito confortável. Que bom, amor. Realmente, o Estádio Olímpico é gigantesco, né? É lindo, não tem o que falar. O Olímpico ele te proporciona uma vista do campo, desde que você esteja alto, né? Muito boa. E a atmosfera dele é muito bonita, né? Ele é grande, ele é imponente, né? Meu pai falou isso quando ele pisou aqui, ele falou, o estádio é imponente, né? Realmente, não dá pra ignorar o Estádio Olímpico como se fosse qualquer estádio, né? Agora os dois times estão se aquecendo e a gente está aproveitando esse momento para conversar
sobre o que vai ser esse jogo, né? E sobre quais são as expectativas. Jogo de taça, né? Jogo de Copa, a gente não sabe o que esperar realmente, se vai ser um jogaço ou se vai ser um jogo mais truncado para segurar para os pênaltis, por exemplo. O Milan tem a desvantagem de estar jogando fora, mas é mais time do que a Lazio, né? A gente sabe 11 contra 11 e não tem comparação. Rafael Leão pronto para jogar ali, Modric hoje acho que no banco. Eu vou verificar, o Milan vai jogar hoje de amarelo, parecendo o Brasil, e a Lazio no tradicional azul celeste com branco. Bom, acabei de verificar as escalações aqui. O time do Milan é o titular sem o Modric, basicamente isso. Sem o Pulisic, sem o Jimenez, porque tá machucado, né? E alguns desfalques por lesão. O time da Lazio é inteirinho titular, com a volta do Tati Castellanos no lugar do Dia. Ninguém tem mais paciência pro Dia, cara, ele é horrível. Realmente ele é muito ruim de bola. Agora, terminando o aquecimento, a gente mostra pra vocês. Cara, eu falei lá fora, né, que a torcida do Milan tava em peso. Eu já vi milanista nesse setor que eu tô, que é o setor da Lazio. Agora, eu tô vendo agora, né, olhando pro setor visitante, eu já vou mostrar pra vocês. Tem muita torcida do Milan. Se aquilo lotar até o topo, vão estar uns 4 mil milanistas aqui hoje. Ou seja, e aqui do nosso lado. Ou seja, a tendência é de barulho grande pra esse jogo, tá? Torcida apoiando bastante. Saca só daquele lado tanto de gente do Milan que tem, né? O setor visitante vai até lá em cima, a gente não sabe se vai lotar tudo, mas em princípio vai, né? Lotação máxima para visitantes hoje, né? Em princípio vem todo mundo, apesar de ser um jogo no meio da semana, a torcida da Lazio lá daquele lado e aqui do nosso lado na curva norte também. Esse setor onde estão os guardinhas em pé ali não vai ser ocupado por ninguém, ou seja, é um setor de segurança, entre aspas, entre um e outro, né? Esse é um jogo ainda mais complicado para a gente fazer análise por uma questão simples. No último mês e meio, de outubro para cá, assim dizendo, o Milan só ganhou um jogo como visitante, que foi o derby contra a Inter. E a Lazio, como mandante, ela só perdeu um jogo na temporada inteira, que foi contra a Roma. Então, assim, tirando os jogos que não são fora, né? Porque o Milan só ganhou fora de casa contra a Inter, que é no San Siro, né? E a Lazio só perdeu dentro de casa contra a Roma, que também é o estádio da Roma, é o estádio olímpico. Ou seja, é um jogo que, cara, não dá pra prever o que vai acontecer, porque o Milan é um time que não tem muita força fora de casa, e a Lazio é um time que tem muita força dentro de casa. Tem uma águia que ela voa sobre o estádio e ela vai pousar ali, ó. Bem no escudo da Lazio, que é onde fica realmente a águia Flamínea vai descer agora. É o nome dela. Pra descer uma vez. Vamos descobrir de onde que ela vai descer. Que estava lá fora e de guerra aqui dentro do estádio, queremos começar a partida. O goleiro pergunta se os dois goleiros. O juiz pergunta se os dois goleiros estão prontos. O cara passa com a cerveja na minha frente. Arredonde o seu daí, que eu acerto o meu daqui. Bola em jogo para Lazio Milan. Mais um futebol. Vem com a gente para acompanhar tudo desse jogo. Bora! Torcidas cantando bastante agora na frente do jogo. Falta mínima, né? Mas vamos tentar.
Lazio, tá? Beleza de fumaça muito grande, mas ó, grande lá, bem bonito. Muito perto o chute do Basic. Bom, vamos falar um pouco sobre o que foi esse jogo aqui nesse primeiro tempo. A Lazio começou melhor que o Milan, dominando o jogo, mas não manteve. O Milan, por sua vez, não começou o jogo dominando nem terminou. Porque o jogo começou controlado pela Lazio e terminou feio, horrível, tá? É jogo que, se continuar esse ritmo que teve no segundo tempo, é jogo para 0-0. O Milan tá sem o seu principal jogador na temporada, que se chama Luka Modric, né? É ele que dita o ritmo do jogo. O Rabiot e o Loftus-Cheek foram dois caras que demoraram para entrar no jogo, mas agora que entraram, foram bem nesse final de primeiro tempo. Eles fizeram a diferença pro Milan. Se não fosse eles, a Lazio continuaria por cima. Guendouzi não tá mal. O Zaccagni é o melhor jogador em campo até agora. E por aí vai. A zaga do Milan tá meio perdida, confesso um pouco. Senti o Pavlovic, o De Winter e o Tomori bem mezzo, sabe? Bem perdido, sabe? Mas, cara, é esperar pra ver o que pode acontecer nesse segundo tempo. Eu sinceramente não sei, porque a Lazio não tem muita opção no banco. O Milan, se tirar o Modric do banco, o jogo muda. Rafael Leão tá escondido do jogo, não apareceu até agora. Se ele pegar na bola e falar, eu vou assumir daqui, pode ser que as coisas mudem. Se ele não aparecer, se ele não tomar o seu lugar no campo, vai continuar isso aí, vai terminar 0-0 e a gente vai pros pênaltis. E se tiver pênaltis, obviamente que a gente vai cobrir tudo pra vocês. Vocês vão ver cada pênaltizinho com cada detalhe. Vambora. Começou o segundo tempo. Bora. Mais 45. Uma coisa que eu percebi hoje, achei bem interessante, as bandeiras da Lazio não pararam um minuto. A torcida da Lazio, os ultras, né, estão cantando o tempo inteiro, sem parar, apoiando pra caramba. E a torcida do Milan tá sem bandeira, mas com a voz afinada, também estão cantando bastante hoje. Gol da Lazio! O chão está tremendo. E nessa confusão toda, o Milan mexeu, colocou o Pulisic e colocou o Modric para tentar o último gás, né? Enquanto a Lazio colocou o Pedro Rodrigues e o Cancellieri para tirar o Isaacsen e o Zaccagni, tentar dar um gás maior, né, pro time. Colocou dois corredores, entre aspas, o Pedro um pouco mais velho, né, um pouco mais experiente, né. E o Milan vai pro tudo ou nada, né, agora. Não vai ter jeito. Acabou o jogo, a Lazio em vantagem, 1-0 Lazio. Vai segurar a bola lá no escanteio agora.
Já acabou o jogo, já perdeu já a bola, olha lá, só conseguiu, caceta. Recuperou, segundos finais agora. Tomei um banho de cerveja, que filha da puta! Caralho! A Lazio tá nas quartas de final do Campeonato Italiano, da Copa de Itália. Torcedores do Milan, tristaços. Bom, falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, o que aconteceu, né? Cara, o Milan é o retrato do Rafael Leão, que é um ótimo jogador, excelente jogador, um dos melhores do mundo, vírgula, quando quer. Cara, o Milan toque de lado, mão na cintura, não quer correr, não quer jogar, não propõe jogo. Cara, é horrível, horrível, horrível. Apático, completamente apático. E a Lazio, cara, aproveitou a oportunidade que teve, né? O Mayan, que é o goleiro do Milan, ainda salvou umas 2 ou 3 vezes, né? E salvou bem o Milan, ele fez 2 ou 3 defesas dificílimas, tá? Então, assim, é um jogo que a Lazio sai como justa vencedora, tá? Talvez o empate por 0-0 fosse mais justo, talvez. Mas como classificada, a Lazio sai com a classificação merecida daqui do Olímpico. São finalistas das quartas de final, né, no caso. Avançaram com mais vontade dentro de campo, né? Imporam o jogo deles. O Milan, cara, assumiu. Modric não jogou, o pouco que jogou teve uma mudança de postura do Milan, até porque o Milan tava perdendo quando o Modric entrou. E cara, mas é muita... É decepcionante ver o jeito que o Milan jogou hoje. É bem decepcionante. E a Lazio é assim, falta um pouco de qualidade nos jogadores? Talvez. Mas dentro de campo não faltou vontade e fora de campo também não. Cara, a torcida da Lazio deu um show hoje, cantou pra caramba. Bandeira não parou de balançar lá em cima. A curva norte, cara, deu um show. Cara, palmas pra torcida da Lazio, palmas pra torcida da Lazio. A torcida do Milan também foi muito bem, só que, cara, em números não dá pra comparar, né? Tinha muito torcedor do Milan infiltrado também, dentro dos da Lazio. O setor dos visitantes do Milan tava cheio, completamente cheio. Mas, cara, assim, o show foi melhor fora de campo do que dentro. Isso a gente não pode negar, tá? E agora no final, com a classificação, a torcida da Lazio comemorou muito, a galera pulou, a galera gritou, a galera cantou. Lindo de se ver, sinceramente, muito lindo de se ver. Foi legal a energia do estádio, foi legal a festa, né? Apesar de ter as duas torcidas com respeito, né? Entre aspas, né? Porque teve xingamento pra lá e pra cá, mas isso é mais do que normal. Mas realmente fora de campo foi algo bonito de se ver e que valeu muito a pena. Dentro de campo teve seus momentos, teve momento que o jogo ficou bom, teve momento que o jogo ficou ruim, muito pegado, muito disputado, porque eliminatório é assim, né? Na verdade, os dois times estavam com medo de ser eliminados da Copa de Itália, essa é a verdade. Então, nossa senhora, peguei aqui a coisa da lanchonete, falo, meu Deus, no meu olho. Enfim, os dois times... Nossa, esse cheiro agora, que delícia.
E, enfim, os dois times ficaram com medo de ser eliminados. O Milan com mais medo, mais covarde, por isso que ele foi eliminado. E justo eliminado, repito. A gente deu uma volta antes, né? E comeu bem longe do estádio. A gente comeu lá na Piazza del Popolo, em Flamínio, né? Que é perto, relativamente, do estádio, dá uns 2, 3 quilômetros. Tem que atravessar a ponte e atravessar o Rio Tibre, que a gente está atravessando nesse momento a ponte, né? E agora estamos voltando pro carro que a gente deixou lá daquele lado. E vamos pra casa depois, direto. Bom, se você gostou do vídeo, já sabe. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Tamo junto, segue a Futiloco, viu? Bora, valeu!